Queridos irmãos, ao som desta música suave, sentindo as energias desse ambiente de luz, vamos acalmando os nossos corações, serenando os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Buscando a sintonia com o plano maior, pensando em Deus Pai Todo-Poderoso, querido Mestre e amigo Jesus, com os braços abertos, a nos convidar para nos achegarmos até Ele e sentindo um envolvimento amoroso do nosso Mestre Jesus, dos mentores desta nossa Santa Casa de Oração. Agradeçamos a oportunidade bendita de aqui estarmos reunidos em nome do Mestre Jesus, que nos diz em sua caminhada que estaria sempre presente conosco, que onde houvessem dois ou mais reunidos em seu nome, ali Ele estaria. E certamente o Mestre se faz presente. E que possamos sentir as suas vibrações celestiais a nos envolver nesta noite bendita. Que possamos sair daqui melhores do que aqui chegamos, mas que estejamos abertos às orientações, a estas vibrações, que possamos nos permitir esse sentimento, esse acolhimento da espiritualidade que labora em nosso favor. Que a paz de Jesus Cristo se mantenha em nossos corações. Que possamos estar verdadeiramente presentes neste momento. Permaneça conosco, Mestre amigo Jesus, e espiritualidade bendita desta Santa Casa. Que assim seja. Boa noite a todos, bem-vindos. Então vamos estudar juntos, né? Eu escolhi esse tema, é um tema, eu escolhi não, a espiritualidade intui a gente, né? A escolha do tema é um tema, por mais simples que pareça, complexo. Vamos falar do objetivo da fé, capítulo 92, desse livrinho Vinha de Luz. Eu coloquei as duas capinhas aqui. Eu lembro que quando eu era pequeno, minha mãe tinha esse livro Vinha de Luz, e era exatamente assim, bem antiguinho, a gente não acha mais, a gente só acha com essas capas mais diferenciadas, mas o conteúdo é um conteúdo maravilhoso, que é uma reflexão do Emmanuel sobre a fé, né? E o interessante é que ele não conceitua fé nessa definição, né? nesse texto, o objetivo da fé. Ele explana sobre o que é a fé, como alcançar a fé, né? E ele tira esse trecho do livro de Pedro, né? Esse trechinho pequeno, que fala o seguinte: alcançando o fim da vossa fé, que é a salvação das vossas almas. Pedro, primeiro livro de Pedro, capítulo 1, versículo 9. Eu coloquei algumas palavras propositadamente aqui em vermelho, justamente para que a gente possa fazer essa reflexão. Vocês já pararam, eu vou falar por mim, tá? Depois, mas vocês já pararam para refletir o que é a fé? Qual que é o objetivo de ter fé? Já parou? Já parou para refletir? Alguém aqui já parou para refletir? Duas letrinhas. Fé. O que vem a ser fé?
para a gente alcançar a fé, nós precisamos nos movimentar, né? Para eu alcançar um livro que está no alto da estante, eu preciso me movimentar, não preciso? Muitas vezes, se eu não tenho estatura suficiente, eu não tenho que pegar uma cadeira, eu tenho que colocar aquela cadeira ali, eu tenho que subir de forma segura, tá, gente? Pelo amor de Deus, vamos pensar na prevenção, para evitar acidente, né? Mas eu não tenho que me esforçar, eu tenho que me mobilizar. E quando ele fala alcançar, é porque eu tenho que fazer um movimento para alcançar alguma coisa. Para alcançar um objetivo, uma meta na vida, eu não tenho que me mobilizar para fazer algo para que eu consiga atingir aquele fim pretendido. E quando ele fala de fim aqui, ele não está falando de final, não, ele está falando de finalidade, de objetivo. Então, alcançando o fim da vossa fé, nós obteremos salvação. Quando a gente precisa ser bem sincero conosco mesmo, quando a gente pensa na fé, o que vem, primeira coisa que vem na cabeça da gente? Quando a gente pensa em fé. O que vem na sua cabeça, Fábio? Quando você pensa em fé, primeira coisa que vem na sua cabeça? Fé? Acho que acreditar numa força maior, num poder maior que vai te sustentar e te salvar em algum momento que você está mais... Legal. Está caído, Quem dá mais? Quando a gente pensa em fé, vamos refletir junto, pessoal, porque eu entendo que esse tema é um tema muito importante. Pode ser qualquer tipo de fé. O que Kardec ensina para nós nessa codificação, né, da doutrina espírita? Que a nossa fé, primeiramente, ela precisa ser uma fé raciocinada, não é isso? Uma fé que seja esclarecida. Não uma fé cega e doentia que a gente não consegue enxergar as coisas. Mas a primeira coisa que me veio na cabeça, quando a gente imagina em fé, a gente faz pedidos, não é? A fé, a gente não atrela a fé à oração? A oração pedindo. E muitas vezes esses nossos pedidos são o quê? Me ajuda a passar no vestibular, me ajuda a conseguir emprego, me ajuda a me dar bem aqui nessa situação que eu vou ter uma negociação amanhã. Me ajuda, pedindo, pedir. A fé se resume nisso? Em pedir? A gente sabe pedir? A gente faz os pedidos certos? A gente se dirige de uma forma correta com a divindade? Ou muitas vezes a gente quer fazer com que Deus, né, Ele trabalhe por mim, que Ele faça por mim, que basta eu pedir, tá certo? Que Jesus falou, pedir e obtereis. Mas é qualquer pedido? É de qualquer forma? Será que a gente sabe pedir? A gente sabe querer? Porque o poder está em saber querer, em saber pedir, né? Ou a gente, muitas vezes, a gente terceiriza esses pedidos de oração. Aí tem aquela tia que tem bastante fé, né? A gente terceiriza para ela, ô tia, liga para ela, estou passando por um problema aqui, a senhora não pode orar por mim? Então ele vem explicar para a gente esse fundamento de qual que é o objetivo. E é importante a gente ter isso no nosso coração, esse objetivo do que é a fé. Do que representa a fé. Ele não vai conceituar a fé, tá? Mas ele vai falar sobre esses objetivos da fé. E eu transcrevi o texto, que é para a gente poder refletir mesmo. É um texto curto, mas acho que vale a reflexão. Porque a gente precisa entender por que a gente tem fé, né? Nós todos. E Jesus... Esse é um texto adicional. Jesus fala, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então, relacionado à fé, muitas vezes na nossa cabeça está o pedido. E aí o que fica dessa frase para nós? Geralmente é só pedir. Então eu posso pedir o que quiser e vai ser feito. Mas e toda essa bagagem aqui? Se vós estiverdes em mim, estamos em Cristo nos nossos pensamentos diários? Como que nós podemos estar em Cristo? Através das nossas atitudes positivas? Através dos nossos pensamentos com vibração mais elevada? Né? Através, acordar de manhã e ler um livro, uma literatura que edifica, que nos preenche, que nos dá um norte. Nós definimos os nossos objetivos
assim que a gente acorda, a gente faz uma oração e define o nosso objetivo, né? Do que a gente pode melhorar na nossa atitude, o que a gente pode melhorar com relação às nossas imperfeições. A gente já fez esse exame? Quais são as imperfeições que eu tenho? Vocês já notaram? Já fizeram isso? Fazer uma lista das imperfeições? Já fizeram? Não? Uma lista. Eu comecei a fazer uma certa vez e eu parei, porque eu comecei a ficar, mas aí a gente precisa ser sincero com a gente mesmo, né? A lista começou a ficar meio extensa, né? Porque a gente é orgulhoso, a gente é vaidoso, né? A gente é egoísta. Não, mas esse é o básico, mas é aquilo que está no teu coração que você consegue identificar. E isso não é para nos fazer mal, isso é para que a gente possa identificar, para que a gente possa nos aperfeiçoar, saber aonde é que o calo está apertando, para que a gente possa comprar um sapato um pouquinho mais largo, para que a gente possa se desenvolver nesse sentido. Então, tem todo um trabalho que nós precisamos fazer para estar em Cristo. As palavras de Cristo estão conosco o tempo todo. Nós estamos fazendo esse alimento diário, né, para nos dar a sustentação necessária para o nosso dia a dia. Então, assim, não é pedir. Para a gente chegar nesse nível que Jesus falou, tem muita caminhada, tem muita lenha pela frente para a gente poder. A boa notícia é que nós não vamos desistir do meio do caminho, né? E nós vamos continuar fazendo a nossa parte para que a gente consiga angariar aproveitar e beber dessa fonte que a gente tem de informação, que a espiritualidade trouxe para nós, para que a gente possa colocar, mas também não adianta só estudar e não colocar em prática, né? Nas nossas orações, nas nossas aulas, né, que nós fazemos ao longo da semana, tanto aqui quanto na aula virtual, o que a gente pede? Que eu possa colocar em prática. A gente está dedicando um tempo para isso, para estudar, para se dedicar para a espiritualidade. Os nossos pedidos são só focados na questão material. Vamos lá. Continuando. E aí ele fala assim: qual a finalidade do esforço religioso em minha vida? Essa é uma pergunta que nós deveríamos fazer todo santo dia. Qual é a finalidade do esforço religioso? Esforço requer o quê? Que a gente transpire, né? Requer construção da nossa parte. Requer que a gente se mobilize, que a gente desenvolva o nosso potencial. Não é qualquer esforço. É um esforço para que a gente consiga adquirir essa finalidade, essa religiosidade em nossa vida. E isso demanda tempo e demanda dedicação da nossa parte. Temos nos dedicado, de fato, e nos esforçado para entender, será que o esforço religioso ele é só eu vir no centro no sábado? Eu venho no centro no sábado, recebo paz, está tudo certo e resolvido para a minha semana? Durante a semana não abro um livro, não estudo mais absolutamente nada, não faço evangelho no meu lar, né? Não faço leitura edificante, né? Isso tudo é importante para o nosso dia a dia. E ele fala que é o quê? O trabalho de autoesclarecimento que abriria novos caminhos para a nossa visão. De autoesclarecimento. Então essa fé, é o que a gente falou, é uma fé esclarecida. Mas para a gente buscar esse autoesclarecimento, nós precisamos começar a refletir a respeito desses conceitos que são básicos, mas quando a gente se volta para eles, como no caso da fé, a gente vê que a gente não entendeu o que é fé. Porque o início da passagem, quando Pedro fala que ele entendeu o fim, a finalidade da fé, ele estava no final da vida dele já. Estava no final da vida dele. Aí ele tinha entendido a fé. Raramente a gente se entrega aos exercícios da fé sem espírito de comercialismo inferior. Nós temos um grande defeito que a gente precisa mudar isso na nossa vida. Nós temos o defeito de querer barganhar com Deus.
faz isso para mim que eu faço isso para você. Quem é que nunca fez isso? A gente quer barganhar com a divindade, ou a gente quer muitas vezes tentar escravizar a divindade, e chega-se ao absurdo muitas vezes, né, da gente pedir para a divindade em oração muitas vezes, para fazer, entre aspas, justiça, sendo que a gente está pedindo é vingança. A gente às vezes fala assim, olha, não tem problema, o que você está fazendo, você, para mim hoje, você vai pagar. Tenho fé em Deus que você vai pagar. Você já ouviu isso daí alguma vez, não? Olha o absurdo que a gente chega e a gente não reflete nessas palavras, e as palavras do nosso pensamento, a gente sabe que o nosso pensamento é vivo. Por isso que Emmanuel, nessa lição, ele quer nos mostrar que a fé ela tem um objetivo muito claro. Não é qualquer tipo de fé, não é de qualquer jeito. Nós não podemos comercializar com o Pai Criador. Imagina, gente, a ousadia que nós temos de tentar comercializar a fé, né? Eu lembro de uma situação que o meu primo comentou comigo. Ele falou assim, ó, meu Deus, se você me ajudar a fazer isso, eu não bebo mais. Se você me ajudar com isso aqui, que eu estou precisando muito, eu não bebo mais. Por que ele, ao invés de ele falar assim, meu Deus, eu vou fazer um sacrifício, deixarei de beber, será que você pode me apoiar? Eu acho que seria um caminho um pouco melhor, né? Do que a gente tentar ficar fazendo barganha com Deus, barganha com a espiritualidade, e só pedindo, e pedindo sempre pelas questões materiais. A gente busca o tempo religioso, muitas vezes, porque a gente quer ganhar alguma coisa. E aí a gente só procura quando o calo está ruim, quando a gente não está bem. Né? Muitas vezes nós procuramos, né, o templo religioso porque a gente ou quer ganhar alguma coisa ou porque a gente está necessitado. Quando tudo está bem, o mar está tranquilinho, não sei o quê, eu não preciso ir, não tem necessidade de ir lá no templo religioso. Ou de cooperar com, né, fazer a cooperação com o templo religioso, né? Porque aqui é um local de estudo, todos nós estamos aprendendo, mas isso serve para todos nós, gente, todos nós aqui, né? E o Emmanuel continua o puxão de orelha dele, porque ele vai instruindo, mas ele também vai fazendo com que a gente comece a olhar para essas questões que muitas vezes a gente não dá atenção no dia a dia, né? A gente fica naquele mar de agitação somente e chega no final do dia, a gente não conseguiu parar 10 minutos. Aí quando chega na hora de fazer a oração, que é a hora de comunhão, né? Você vai orar para Deus, não tem hora para isso, né, gente? Não tem hora para orar para Deus, né? A gente pode conversar com Deus o dia inteiro, com Jesus o dia inteiro, né? Então a gente reserva muitas vezes o horário da noite. Aí chega lá, Pai Nosso que estás no céu, despencando na cama. A oração, será que ela passou do teto, pelo menos, da casa da gente? Né? Nós já ouvimos, né, várias vezes, tanto Pedro, Adi, né, falar disso daí. A qualidade da nossa prece, a qualidade do preparo, a gente encheu a barriga, comeu pra caramba, e agora bateu aquele sono, eu vou deitar e dormir. Aí eu nem sentado na cama eu não faço a prece. Eu quero fazer deitado. Vou conseguir me concentrar? Né? E aí ele fala aqui, raciocínios elementares, contudo, conduziriam a pensamentos as mais vastas ilações. Quer dizer, se a gente parasse simplesmente, de uma forma bem simples todo dia, só para a gente exercitar esse nosso raciocínio, nós teríamos algumas conclusões a respeito, não só da fé, que é o tema central aqui, mas nós poderíamos ter várias conclusões de vários tipos de assuntos, não só da fé, mas do amor, da caridade, né? da gentileza, né? Do quanto que a gente pode ajudar o nosso próximo, mas para isso a gente precisa se fortalecer. Nós precisamos entender em nós esse objetivo da fé.
E aí vem uma pergunta. Nós dedicamos alguns minutos, isso não está no texto, tá? Isso aqui eu estou perguntando para mim e para vocês. A gente dedica alguns minutos do nosso dia para a gente refletir sobre as questões espirituais? Será que todo dia a gente faz esse exercício? Porque todo dia a gente come, todo dia a gente bebe, todo dia a gente faz um monte de coisa, a gente tem que sair para trabalhar, que são obrigações. Mas a gente tem, não como obrigação, mas como forma, estilo de vida, né? Criar um novo hábito, um novo estilo de vida, para que a gente possa também ao longo do dia refletir sobre as questões espirituais. Porque o problema é que nós somos muito resmungões e a gente nunca encontra tempo para a espiritualidade, né? Quando a coisa começa a apertar, você começa a ter um monte de compromisso, a primeira coisa que você pensa é falar assim, não, esse compromisso aqui, que é o compromisso da espiritualidade, eu não vou poder assumir mais de estar ali todo sábado, por exemplo, né? A gente tira, por quê? Porque a gente entende que no final das contas, talvez aquilo lá para a gente não é o mais importante, e aí é onde a gente se engana, porque a gente está perdendo a oportunidade, mais uma vez, de evoluir, de crescer. Evoluir e crescer, que a gente está falando, não é materialmente, é intelectualmente, espiritualmente, né? Tem muito ensinamento bom para a gente aprender, principalmente para colocar em prática. Vocês já refletiram, nós já refletimos sobre a nossa fé? Nós já paramos para refletir o quanto que é essa nossa fé? Jesus disse que se a gente tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, então ele já falou que a nossa fé é muito pouca. Nós conseguiríamos olhar para uma montanha e falar, sai daqui e vem para cá. Essa montanha, né, no sentido figurado, né, gente? Mas essas montanhas dos nossos problemas, ou aqueles problemas que não são nem tão grandes assim, mas a gente faz, que aquilo é um absurdo, é uma montanha, e quando a gente começa a pensar assim, a coisa vai só piorando. Você começa a ter taquicardia, que daqui a pouco você já não consegue, começa a esquentar o corpo, você já não consegue mais raciocinar, a vista escurece, porque a gente alimenta esses problemas na nossa cabeça, um tanto, que a gente passa mal, a gente adoece, né? Não, onde está a nossa fé? Diante desses problemas. Por isso que Jesus falou que a nossa fé era muito pequena, muito menor do que um grão de mostarda. Porque qualquer problema a gente já não sabe mais como fazer. Se a gente não consegue, talvez nas situações mais simples, ter tranquilidade para resolver, imagina nas situações bem mais graves, né? E que são oportunidades, né, para a gente evoluir, para a gente desenvolver nossa fé, para a gente mostrar para Deus que nós estamos resignados. Seja feita a tua vontade, meu Pai. Seja feita a tua vontade. Não cai uma folha de uma árvore se não for da vontade de Deus. E aí ele pergunta para a gente, a fé seria o quê? Seria a crença tão somente um recurso para facilitar operações mecânicas ou rudimentares da vida humana? Os irracionais, porventura, não as realizam sem maior esforço? Quais são essas operações mecânicas? A nossa fé seria essa crença só nesses recursos, para facilitar a operação mecânica ou rudimentar, que é o quê? Que não se desenvolveu. Quais são, gente, essas operações mecânicas? Que ele está querendo dizer? Materialismo? Está dentro do materialismo. Mas o que é no nosso dia a dia? O que ele está querendo dizer? Olha, a nossa fé, aquilo que a gente ora para Deus, para solicitar, só tem a ver com a questão material? O animal também não faz isso? Não precisa? Não realiza sem maior esforço? O que ele está querendo dizer aqui? É operação mecânica, comer, beber, dormir. É só isso que se resume a crença, nesses recursos, para facilitar essas questões? Então a gente só vai continuar, como você bem frisou, meu amigo, só olhando para as questões materiais? O objetivo da fé constitui realização mais profunda. É muito mais que isso, né, para a gente entender o objetivo da fé. É a salvação a que se reporta a boa nova por excelência.
E como Deus não nos criou para a perdição, salvar segundo o Evangelho significa essa salvação que a fé nos promove, né? Que a fé vai nos promover essa salvação, entendendo bem essa finalidade. Vamos preencher a frase aqui. Como Deus não nos criou para a perdição, Deus nos criou para que a gente possa evoluir. Criou todos os espíritos simples e ignorantes e deu as mesmas condições para cada um de nós. Uns escolheram um caminho para cá, outros para lá, e outros seguiram reto e chegaram no patamar de Jesus. Mas o que precisa? O que vocês acham que a gente pode colocar aqui? Salvar, segundo o Evangelho, significa... Vamos preencher essa frase. O que significa? Elevar, purificar, sublimar, intensificando a iluminação do Espírito para a vida eterna. Então, um dos objetivos da nossa fé, o principal dele, é elevar, purificar e sublimar o nosso Espírito. Fazei brilhar a vossa luz. Né? É isso que a gente ouve muito nos nossos estudos. Para que a gente faça brilhar a nossa luz, nós precisamos do quê? Nos elevar, nos purificar, através do quê? De uma fé esclarecida, de uma fé prudente, buscando nos reformar intimamente, buscando a nossa melhora dia a dia. E Emmanuel fala, não há vitória da claridade sem expulsão das sombras, nem elevação sem o suor da subida. Vai exigir de nós esforço para que a gente possa, de fato, entender qual é o objetivo dessa fé, porque se a minha fé realmente é o meu sustentáculo, se a gente é resignado a ponto de aceitar aquilo que Deus coloca no nosso caminho, ou se a gente vai ficar só se lamentando, reclamando, ou pedindo só pelas questões materiais, ao invés da gente ter uma relação com Deus, de modo que a gente consiga pedir para Ele para que nos sustente, nos dê força, nos dê coragem, nos dê discernimento, para que a gente possa desenvolver a nossa sabedoria, não é de qualquer jeito, né? E só pedir pelas questões materiais, muito pouco, né, na nossa vida. E aí a mensagem final de Emmanuel, ele fala o seguinte: a fé representa uma bússola. A bússola, o que a bússola faz? Ela não aponta um norte magnético, ela aponta um norte, uma direção para que a gente possa seguir. É uma lâmpada acesa que nos orienta os passos através dos obstáculos. Teremos uma vida tranquila e isenta de problemas? Não, mas a fé vai nos sustentar, se a gente entender o objetivo dessa fé, se ela for de fato esclarecida em nosso coração, se a gente souber nos comunicarmos de uma maneira mais apropriada com Deus, com Jesus, com os nossos bons amigos espirituais que nos acompanham. E não é localizar isso em ângulo inferior do caminho, porque é um engano de terríveis consequências. Um desses enganos, desses ângulos inferiores, é esse olhar da gente inferior. Eu não estou falando simples, que a nossa relação com Deus tem que ser simples, mas é esse olhar de barganha que ele já falou lá atrás. A gente tentar comercializar com a divindade. E aí é um erro, porque muitas vezes a gente fica arredio, porque a gente fala assim, eu não estou sendo ouvido, as minhas preces não estão sendo ouvidas, o esforço que eu estou fazendo não está dando em nada. E aí a gente culpa quem? A gente, mais uma vez, nós temos a ousadia de culpar a quem? A Deus. O anjo da guarda não está mais olhando por mim, né? Minhas preces não estão sendo atendidas. Como que está essa relação no seu interior? A gente está olhando para o nosso interior e fazendo aquela análise, traçando os objetivos espirituais para ao longo do dia e depois fazendo a reflexão à noite daquilo que eu de fato consegui atingir, daquilo que foi bom ao longo do dia ou aquilo que eu tenho que melhorar para o dia seguinte. E aí continuando, ele fala, porque muito longe de ser uma alavanca de impulsão para baixo, né? Isso não é uma alavanca para jogar a gente para baixo, mas é o quê? Uma asa libertadora a conduzir para cima. Então, quando a gente entende o objetivo da fé, essa fé, ela nos impulsiona, ela nos dá asa para que a gente possa, a cada dia, nos elevar.
né? A cada dia a gente consegue reconhecer com humildade o ponto que a gente está, né? A nossa pequenez diante do Criador, entendendo que, olha, não é uma relação de tomar lá da cá, me dá isso que eu faço isso, né? Por favor, meu Deus, eu vou te dar isso daqui, você faz isso para mim. Não é pedir somente para Deus te dar trabalho e você só fica em casa, você não levanta e não sai, né? Para entregar o currículo, né? É a gente pedir, olha, me ajude que eu vou ter uma prova difícil amanhã na escola e eu preciso tirar uma nota boa porque eu já fui mal na primeira, mas não está estudando. Então, são coisas que do nosso dia a dia, da nossa prática do dia a dia, a gente não está fazendo. No trânsito, a gente não está sendo companheiro daqueles que estão no trânsito com a gente, porque você já parou para pensar que todo mundo que sai no trânsito, na segunda-feira de manhã, ele tem um objetivo, não tem uma finalidade, ele precisa chegar em algum lugar. Então, por que nós é que temos que ser o bambambam, né? A gente não quer ficar naquela filinha para poder entrar lá direito, a gente quer cortar todo mundo e acha ruim ainda que o cara não quer dar espaço para a gente lá na frente. Então, são atitudes do nosso dia a dia que nos mostram o quanto que essa fé está mais madura no nosso interior. Acho que tem muito para a gente refletir sobre esse tema da fé, e isso daí é só finalidade, objetivo da fé, né? Para a gente conseguir essa salvação. E essa salvação é da gente ter tudo aqui? Não. É da vida eterna, do plano espiritual, que é a nossa verdadeira vida. Não é complexo o tema ou não é? Vocês já tinham parado para pensar? Estudar o que é essa fé, que é muito mais do que só um simples sentimento, não é só o contato, a oração com Deus, mas é aquele contato com Deus, sabe? A gente tentar fazer aquele contato com Deus, fazer com que a nossa oração chegue aos pés de Cristo. Mas não é com pedidos absurdos que a gente vai conseguir isso. A gente tem que pedir para se melhorar, para ter força, né? Para conseguir entender essa fé que o Pedro conseguiu entender só no final da vida dele, né? Que isso vai trazer a salvação, mas isso exige esforço da gente, não é de qualquer jeito, né? Nós precisamos construir isso, e é todo dia construindo, é igual construir uma casa, né? Vamos fazer primeiro o alicerce, a base, depois nós vamos subir as colunas, aí a gente começa tijolinho por tijolinho, mas tem que ser todo dia, né? Já encarnamos e desencarnamos muitas e muitas vezes. E se nós estamos aqui é porque tem muita coisa ainda para que a gente consiga melhorar no nosso interior, não é mesmo? Então vamos nos questionar sobre a nossa fé. Vamos fazer esse exercício ao longo. Minha proposta, tá? Para todos nós, vamos tentar entender melhor essa fé, né? E não vamos terceirizar essa fé para o outro, né? Ou minha tia é muito religiosa, vou terceirizar para ela que ela vai dar jeito, né? Então a gente ainda está muito embrionário, né? Nessa questão do nosso trato com a espiritualidade. Ainda é muito básico ainda, a gente precisa buscar, nós todos precisamos buscar essa evolução. Que a paz de Jesus se mantenha no coração de cada um de vocês. Muito obrigado pela paciência e façam um exercício de entender a fé. Vamos fazer, todos nós. Obrigado, viu?